Olá, meu querido, boa noite. Boa noite porque eu estou gravando esse vídeo, é à noite mesmo. Eu estou disposta para a lâmpada aqui, a lâmpada artificial. Mas, querido, veja bem, eu encontrei uma palavra aqui em Mateus capítulo 24, versículo 29, aonde Jesus estava falando acerca dos sinais do juízo. Aqui ele estava dizendo que isso aqui era um dos sinais que iam anteceder a sua volta, ou seja, o juízo de Deus contra a nação de Israel. Está escrito assim, Mateus 24 e 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz ou a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Para entendermos, não é, esta passagem, nós devemos observar primeiro o período de tempo. Jesus ele disse que essas coisas aconteceriam logo em seguida à tribulação daqueles dias. Considerando que a tribulação que Jesus descreveu, ela ocorreu no ano 70 DC, nós devemos então procurar entender ou procurar pelo cumprimento desses versículos que fala logo em seguida do ano 70 DC. Então, para que possamos identificar o cumprimento desta profecia, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos estar familiarizado com certas expressões que fazia parte do idioma judaico, ou essas expressões, não é, idiomáticas, né, judaicas, que fazia parte da cultura judaica. O sol, a lua e as estrelas eram frequentemente usados para referir-se às autoridades governamentais da época. Então, isso aqui, queridos, é uma coisa que talvez o sistema religioso, o qual a gente vem sempre denunciando, eles têm uma dificuldade muito grande de entender. Por exemplo, José, ali em Gênesis 37, ele teve dois sonhos. Um dos sonhos, ele disse que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Gênesis 37, versículo 9. Quando José ele foi contar o sonho, não é, à sua família, eles não concluíram que o sol, a lua e as estrelas se curvariam literalmente diante dele ou perante ele, mas que José seria erguido acima das autoridades governamentais da época. Então observe uma coisa importante, queridos. Do mesmo modo que você observa esse versículo 29 aqui, você pode observar e ler Apocalipse capítulo 12, o versículo 1, onde fala que uma mulher aparece com o sol, não é, sobre seus pés, o sol, a lua sobre seus pés, e uma coroa de estrelas em sua cabeça.
o que significa que ela possuía essa mulher, que não era uma mulher literal, que essa mulher, ela possuía o quê? Ela possuía uma grande autoridade. Nos tempos modernos, por exemplo, nós costumamos a usar uma terminologia semelhante àquela que os judeus usavam. Por exemplo, quando a gente fala sobre um astro de cinema, alguém batiza, não é, um astro do futebol, um astro da música popular, eles gostam, ou, não sei, alguns gostam de colocar nome e chamar de estrela, por exemplo. Então não é muito diferente daquela linguagem que os judeus usavam. Então, se os judeus usavam uma linguagem que nós acostumamos a usar hoje, qual a dificuldade de entender esse texto? Do mesmo jeito que você chama Pelé, uma grande estrela do futebol, Roberto Carlos, um astro da música, Roberto Carlos é uma estrela da música, os judeus, eles usavam essas figuras de linguagem. Por exemplo, existe uma terminologia bíblica que dizia-se que a fama e as glórias das grandes cidades brilhavam como o sol, a lua e as estrelas. Quando determinada cidade era destruída, dizia-se que o sol, a lua ou as estrelas se escureciam. Então, no livro de Ezequiel, por exemplo, nós podemos ler sobre o julgamento e a destruição vindoura, não é, do Egito. Você vai encontrar isso em Ezequiel, por exemplo, no capítulo 32, não é? Ali está registrado que Deus falou: quando eu extinguir, quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer, não é, as tuas estrelas. Olha a figura de linguagem, a mesma que a gente usa hoje. Você tem dificuldade de entender isso? Encobrirei o sol com uma nuvem e a luz não resplandecerá, não é? A tua luz. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Isso está registrado em Ezequiel 37, 32, versículo 7 e o versículo 8. Então, essa destruição que foi profetizada por Ezequiel aconteceu ao Egito. Mas não há registro de que o sol, a luz e as estrelas tenham literalmente escurecido. Por quê? Porque era uma figura de linguagem para o governo daquela época, para as pessoas famosas que faziam parte, não é, do governo do Egito, por exemplo. Então nós podemos entender, queridos, nós podemos entender que quando percebemos que os profetas às vezes falavam usando essa terminologia apocalíptica, podemos compará-la, por exemplo, com as expressões dos tempos modernos, que as pessoas costumam usar quando as tragédias as abatem. Por exemplo, tem pessoas que falam: a vida desmoronou ao seu redor. Foi a vida que desmoronou ao seu redor? Outros dizem: eles puxaram o tapete debaixo dele. O que significa o tapete? Não é a posição dele? Nesse caso, quando alguém costuma dizer, não é, a vida desmoronou ao seu redor, é a vida mesmo literal
Ou é os projetos, os sonhos, os pensamentos? Claro que sim. Então, quando alguém diz, as luzes se apagaram, é as luzes mesmo, ou a pessoa está usando uma terminologia de linguagem de figura? Talvez seja difícil para os cristãos dos dias atuais imaginarem, né, Jesus usando essa terminologia, mas foi exatamente isso que ele fez, porque era uma linguagem dos judeus, fazia parte da cultura dos judeus. Então, na verdade, esta é a única maneira no qual encontramos essa terminologia, por exemplo, sendo utilizada em qualquer outro lugar da Bíblia. Assim nós podemos observar que isso tudo aqui, essas figuras de linguagem, essa terminologia que Jesus usou, era uma expressão idiomática judaica referente à destruição vindoura e à transferência de autoridade. Era só isso. Agora vamos considerar como Isaías decretou, outra passagem bíblica, como ele decretou a destruição de uma região ao sul de Israel, conhecida como Edom. Isaías 34, né? Está registrada essa passagem. Ali diz que todo o exército do céu se dissolveria e os céus se enrolaria como um pergaminho. Todo o seu exército cairia como cai a folha da vida e a folha da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para destruição. Olha o que está registrado ali. Naquele momento da história, o céu não se enrolou literalmente, como se fosse, por exemplo, um pergaminho. Não. Os exércitos do céu não caíram literalmente. Não, também não. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Edom, ela foi destruída finalmente. Considere que a declaração do juízo de Deus sobre a Babilônia, decretada pelo profeta Isaías, quando ele disse assim, Isaías 13:10, ele diz, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13:10. Ou seja, quando a Babilônia foi julgada, não houve registro de que as estrelas e as constelações elas tenham parado de brilhar. O sol não estava escuro quando se levantou, nem a lua se apagou, mas a destruição veio. Se deixarmos que a Bíblia interprete a si mesma, meus queridos, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai concluir, não é? A gente vai concluir que Jesus estava usando uma linguagem apocalíptica para declarar a destruição. Assim como os profetas Isaías e Ezequiel declararam juízos contra Egito, Edom e a Babilônia, Jesus, como profeta também, ele declarou a destruição sobre Jerusalém. Os discípulos de Jesus teriam reconhecido essa fraseologia, é bom que entenda isso aqui, eles teriam entendido ou reconhecido. Por quê? Porque eles conheciam o Antigo Testamento, queridos. Então essa terminologia, essa fraseologia, ela não foi dita para mim e para você, brasileiro que mal entende português. Ela foi escrita e falada para os judeus que entendiam figura de linguagem, entendiam essa fraseologia, entendiam essa terminologia.
Agora, preste atenção, essa terminologia fazia parte das suas expressões, as expressões de Jesus, as expressões culturais, que eram próprias deles. Agora, quando você observa, isso encaixa perfeitamente com aquilo que realmente ocorreu depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Aí Jesus sentou-se à direita do Pai, ele recebeu, não é, autoridade sobre o céu e sobre a terra. Então a evidência na terra de que Jesus estava governando no céu foi o quê? A maior prova. Mateus 24:1. Foi o quê? Foi o fato de que Jesus, ele tinha subido ao céu, e o fato de que o velho templo foi destruído. Havia então, a partir dali, um novo sacerdote sentado no céu. Havia um novo governante, que era o Rei dos Reis, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O qual, depois que ele foi para o céu, ele está à destra de Deus. Não que Jesus está do lado de Deus, não. Ele está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado os anjos e as potestades e os poderes, conforme 1 Pedro 3:22. Aí a Bíblia registra que os céus foram abalados porque Jesus Cristo entrou no seu reino. Agora, entrou no seu reino como Jesus Cristo? Não, de jeito nenhum. Ele entrou no reino como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para você entender a palavra, é bom você procurar entender também o que é uma terminologia, o que é essas expressões culturais, essas fraseologias que eram usadas no Antigo Testamento. Antigo Testamento que eu falo é de Gênesis até o final de Atos dos Apóstolos, tá? Que o Novo Testamento começa em Romanos. Então, os 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda era o Velho Testamento. Então, do mesmo jeito que você usa a boa vida de alguém falando que a pessoa está no mar de rosas ou no céu de brigadeiro, que é uma fraseologia ou uma terminologia usada para a pessoa entender o que você quer dizer. Se alguém perguntar, e aí, você tem visto Alberto? Como é que está Alberto? Ih, rapaz, Alberto está num céu de brigadeiro. Alberto está vivendo um mar de rosa. Essas expressões que eram idiomáticas lá para os judeus. Aí os crentes, não é, que não entende isso, ele quer ler a Bíblia e interpretar ela literalmente, aonde deveria interpretar simbolicamente. Ele quer interpretar literalmente. Essa é a grande dificuldade dos crentes de hoje. E até pastores, não é? Que não estudam o assunto, não conhecem Bíblia, mas tem nome de pastores, tem nome de líder religioso. Aí vem a dificuldade. Tá bom, meu querido? Esta foi então uma das grandes profecias acerca da destruição daquele cenário, daquele tempo, daquela velha aliança. Os futuristas não sabem o que significa terminologia. Eles não sabem o que significa uma fraseologia, uma linguagem de figura ou uma figura de linguagem. Quero mandar um abraço aqui para os nossos irmãos, todos aqueles que entendem a Bíblia como
uma coisa que já cumpriu, ou seja, a Bíblia, os tempos, as colocações verbais, tudo está no passado. Um abraço ao irmão Adriano Santos, não é? Que tem colocado muitas coisas boas, não é? No grupo aí, né? Do Preterismo em Foco, apesar de que muita gente ainda também não sabe o que é preterismo, não é? MGA, Preterismo em Foco. São os grupos que a gente participa e que tem um fundamento muito grande e uma verdade muito grande. Um abraço a todos os nossos irmãos inscritos e a todos os nossos irmãos que estão cooperando comigo no meu projeto, no meu propósito, né, de construir aqui o meu estúdio, pequeno estúdio. Eu agradeço a todos, glória a Deus, e um abraço para o nosso irmão Cláudio Mendes aí. Meu querido, olha, se você quer saber mais alguma coisa sobre o meu canal, você vá na descrição dos vídeos, na descrição do canal, tem ali uma forma de você encontrar mais informações, inclusive participar comigo deste projeto, tá? De fazer o meu estúdio e crescer, não é? Nessa plataforma, falando do Evangelho Eterno, tá bom? Que Deus abençoe a todos, honra e glória seja para Ele. Amém? Deus abençoe.